Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do ano de 2017. Desejando aí, por ser a nossa primeira reunião regimental, um ano de muito trabalho, de muita luta, de muitos desafios dentro da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Eu cumprimento a nossa diretoria, ao conselheiro federal e membro honorário vitalício Valdetário Andrade Monteiro, ao Marcel Feitosa, diretor executivo da nossa ESA, aos nossos conselheiros estaduais. Antes de nós começarmos o item 1 do expediente, eu queria convidar aqui ao nosso amigo Valdetário Andrade Monteiro, para que nós possamos, juntamente com a diretoria, os que estão aqui presentes, nós podemos ali encerrar a placa da galeria dos ex-presidentes da OAB, porque os 6 anos que o presidente Valdetário esteve à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará, certamente foram anos muito venturosos, foram anos de avanço, de muita dedicação, de muito trabalho, seriedade, e eu fico muito feliz de hoje estar aqui, dando continuidade a esse trabalho, a essa sementinha que foi plantada, e a gente hoje cultiva, junto com a diretoria, com quem se dedicou e ainda se dedica muito à nossa classe. Só também para registrar, e ele depois, ao encerrar, logicamente, terá a palavra. De licença que é o presidente, Valdetário, a placa que simboliza o momento de hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, tem a honra de homenagear seu ex-presidente e membro honorário vitalício, o advogado Valdetário Andrade Monteiro, pelos relevantes serviços prestados à advocacia do Ceará e os direitos humanos, firmado no Estudo da Ética e da Cidadania, em prol do engrandecimento da classe dos advogados e advogadas cearenses. Fortaleza, 23 de fevereiro de 2017, assina a diretoria da Ordem. Gente, boa tarde. Presidente Marcelo, conselheiro Pedro Ângelo, ex-membro dessa casa, demais diretores, meu querido Fábio Timbó, nosso tesoureiro Gleidson Mota, deputado e conselheiro dessa casa, eterno conselheiro Leonardo Araújo, presidente da Escola Superior de Advocacia, diretor da Escola Superior de Advocacia, Marcel Feitosa, demais conselheiros e conselheiras, minha esposa Ana Karine, advogados e advogadas que aqui tomarão compromisso, aqueles bacharéis que hoje prestarão compromisso. Eu vim aqui essa tarde para a sessão de abertura e fazer uma prestação de contas do meu trabalho no Conselho Federal. Eu acredito que qualquer um que recebe mandato nessa casa tem essa obrigação de prestar contas ao Conselho Seccional, que é o órgão máximo da entidade, e à advocacia como um todo. Como a nossa sessão é transmitida ao vivo, é uma oportunidade de falarmos com advogados que estão em locais
bem mais distantes do que a sede do próprio Conselho. E fui surpreendido com essa grata surpresa de ver que o Calvino encontrou uma foto que coube nessa moldura. Fico muito feliz por isso. É uma foto quando fui secretário-geral, mas é uma foto que, colocada, aposta na condição de ex-presidente da Ordem, mostra que, mesmo antes de ser presidente, eu já estava aqui tentando dar o melhor de mim. E agradeço emocionado ao presidente Marcelo, ao Fábio Timbó, a Robertinha Vasco, que está numa reunião de diretoria, ao Gleidson Mota, ao Marcel e a todos aqui do Conselho, cada um de vocês que fazem parte dessa história da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui nomeado ontem pelo presidente Lamáquia, membro da coordenação executiva da Conferência Nacional dos Advogados. Será um prazer enorme dar o gostinho cearense nessa conferência. O Marcelo participou comigo ativamente na condição de tesoureiro da conferência anterior, que nós levamos uma grande legião de cearenses, lançamos inúmeros livros, e foi um marco na história da OAB Ceará, aquela conferência. E hoje nós temos a oportunidade de mostrarmos muito mais. O país, para aqueles que recebem a carteira hoje, passa pela maior crise, talvez a maior crise da sua história, né? Paulinho, que foi presidente de subseccional lá em Limoeiro do Norte, o pai foi fundador e é conselheiro pelo 3º mandato, salvo engano, Paulinho. Nós, na nossa faixa de idade, já vimos muitas crises. E podem ter certeza, nós conseguiremos sobreviver a elas. Quem sobreviverá melhor? Quem conseguirá se manter no mercado de trabalho? Aqueles profissionais que tiverem o dobro do esforço para fazer exatamente aquilo que faziam numa época de bonança. Essa é a verdade. Então, se estuda, estude mais. Se trabalha, trabalhe mais. Nós temos uma necessidade enorme de virarmos essa página. Não só por nós, mas pelas próximas gerações. Se continuarmos da forma que vamos, nós prejudicaremos filhos e netos. Então, está em nós fazer essa mudança. É assim que procuro enfrentar no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não na condição de ex-presidente ou de ex-secretário-geral da Ordem, ou de ex-presidente da Caixa, mas na condição de advogado militante. Essa condição não abro mão, porque assim eu acredito que posso dar um meu contributo ao trabalho do Conselho Federal com mais valoração. Pensando no advogado que está lá no fórum, no dia a dia, aquele advogado mais humilde que procura a secretaria, que vê a cara feia do diretor de secretaria, que vê a certidão que venceu o prazo dia 23, certificada dia 21, ou seja, 2 dias antes do prazo se consumar, já estão dando certidão de trânsito em julgado. Isso é o dia a dia da advocacia. Não adianta aqui apresentar outra coisa. Agora, eu digo para vocês, vontade de trabalhar e de fazer, sem sombra de dúvidas, nós temos. E é essa representatividade que a advocacia nos dá, que nós procuramos tornar cada vez maior na força de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu registrei no Conselho Federal, com o presidente Marcelo Mota, essa espetacular iniciativa da OAB itinerante, porque a Ordem deve estar aonde o advogado está. Se for no Cláusula Evilacqua, é no Cláusula Evilacqua. Se for no Fórum de Itauá, é no Fórum de Itauá. Em qualquer lugar, na delegacia, no atendimento administrativo, os ataques às nossas prerrogativas, meu querido Crescente, são enormes. E nós não podemos nos furtar em auxiliar os colegas. É esse trabalho, em defesa das prerrogativas, na capacitação feita pela ESA, na estruturação de uma ordem cada vez mais forte, que esse aperreio de hoje, sentido esse calor humano também desse pequeno auditório, seja lembrado quando nós estivermos no auditório da sede nova, sob os auspícios de um local mais digno. Que a gente possa dizer, nós construímos essa história. Não o Valdetário, mas todos esses aqui, em quase 100 anos de história, que colocaram lá a sua contribuição, e nessa grande corrida de bastão, um vai procurando melhorar para que o outro possa assumir, e assim deve ser feito. Então, muito obrigado, presidente Marcelo, muito obrigado a cada um dos senhores conselheiros e conselheiras. Desejo que os que tomam posse aqui nas comissões possam exercer esse trabalho que é o coração pulsante da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o trabalho coletivo, gratuito, sem receber nada em troca que não seja a realização pessoal de contribuir com o nosso conhecimento. E aos jovens advogados e advogadas que tomam compromisso hoje, que possam vocês ter o amor e a paixão pela advocacia, que é a profissão que permite entregar o bem mais precioso da humanidade, que é a justiça. Não há bem mais precioso. Em sentido amplo, justiça é saúde,
justiça é saneamento, justiça é solução de uma briga de casal, justiça é a demanda, minha querida Cátia, na justiça do trabalho, justiça, enfim, é tudo aquilo que precisamos para viver bem, meu querido Cícero Quezada, em sociedade. É essa vida em sociedade que nos faz querer ser advogados e advogadas e não desistir jamais. Em hipótese alguma. Eu tenho muito orgulho de ter na minha entidade e na minha profissão uma trincheira cívica da cidadania e assim me manterei. Muito obrigado. Senhor presidente, me permita aqui aos demais membros da mesa, a quem eu saúdo na pessoa do nosso presidente Marcelo Mota, os demais amigos do Conselho, os colegas advogados, em nome de quem, onde saúdo em nome da nossa amiga e ex-primeira-dama dessa casa, Ana Carini. Eu peço licença aqui ao presidente, porque não poderia deixar de fazer alguns comentários, em virtude aqui da presença do amigo Valdetário, e até por uma questão de justiça, fazer um registro, sobretudo porque aqui se encontra presente a jovem advocacia, que certamente talvez não tenham tido a oportunidade de acompanhar desde o primeiro momento a carreira desse grande advogado, grande amigo, um advogado apaixonado pela Ordem dos Advogados, que é exemplo para todos nós e que muito fez pela Ordem dos Advogados. É bem verdade que, como o Valdetário gosta de dizer, essa corrida de bastão, sem tirar o mérito de todos os ex-presidentes que colaboraram, como ele gosta de fazer, me permita, Valdetário, de forma abnegada, todos os presidentes que contribuíram e deram seu valoroso tempo para a Ordem dos Advogados, mas sou suspeito para falar, registro logo isso, mas essa é uma homenagem muito pequena, é uma homenagem singela que o presidente Marcelo e a diretoria, junto com o Conselho Seccional, presta com muita justeza a Vossa Senhoria, que ainda hoje, a Ana Carini sabe disso melhor do que ninguém, em virtude de ser a companheira que é obrigada a compreender a vossa ausência, né? O Valdetário diz aquela propaganda do banco 30 horas, o Valdetário é 48 horas. E assim ele contaminou todos nós, e nós temos hoje a difícil missão de sucedê-lo, né? De tentar, da mesma forma, continuar lutando, em virtude do seu exemplo, de continuar lutando por dias melhores para a advocacia. Portanto, meu dileto amigo Valdetário e presidente nato dessa seccional, eu quero dizer da honra de ser vosso amigo, de poder estar aqui na diretoria da Ordem. Se não fosse o amigo, não estaria aqui. Então, faço esse agradecimento todo especial e tenho certeza, junto com o presidente Marcelo e toda a diretoria, nós vamos honrar a vossa confiança, uma vez que na nossa eleição, Vossa Senhoria nos confiou o principal voto de um ex-presidente de 6 anos de gestão, ex-secretário, ex-presidente da Caixa de Assistência e tal, e que confiou nessa nova diretoria, nesses novos conselheiros, para caminhar e traçar os novos rumos da Ordem dos Advogados. Portanto, quero deixar registrado por último o prazer e a honra de poder estar aqui minimamente fazendo essa homenagem ao amigo. Eu desejo a você, no Conselho Federal e no Conselho Nacional de Justiça, uma venturosa gestão, se Deus quiser. Presidente, rapidamente eu queria primeiramente cumprimentar a mesa, na sua pessoa, conselheiro Pedro Ângelo, meu querido amigo e ex-conselheiro dessa casa, atualmente líder da oposição. Presidente, eu não poderia deixar de registrar a grata satisfação que tenho de estar aqui vivenciando esse momento dessa homenagem ao presidente Valdetário, que assim como carinhosamente eu chamo, e acho que grande parte da advocacia ainda faz. E digo isso de forma muito rápida e breve, porque acompanhei com o Valdetário os primeiros passos aqui na Ordem. E sei o quanto o Valdetário foi e é dedicado à advocacia,
a luta da advocacia, a causa da advocacia. O Valdetário começou aqui como membro, criador e fundador da Comissão de Direito Tributário, depois foi secretário, participamos dessa luta e sei o quanto foi uma grande luta para que ele fosse eleito secretário naquela chapa, naquele momento difícil. Depois foi presidente da Caixa, presidente por 2 vezes, em que eu não tenho dúvida, e falo isso sem nenhuma dúvida, quero registrar, que foi uma das, sem nenhum demérito aos presidentes anteriores, mas uma das maiores gestões que a OAB teve, foi a do presidente Valdetário. Valdetário assumiu, para aqueles que não têm esses dados, o Valdetário assumiu, a OAB Ceará possuía 38 salas. Hoje, ele deixou com 167 salas de apoio à advocacia. Possuíamos 8 subseções. Foi entregue com 15 subseções, quase todas elas com sede própria. E não vou me estender mais, porque eu acho que os feitos do Valdetário são muitos, e nós passaríamos aqui uma tarde toda e adentraríamos pela noite, e aí seria cansativo. Mas tudo isso eu quero dizer que essa, como já dito pelo colega e amigo Fábio Timbó, essa é uma singela homenagem, Valdetário, porque você merecia muito mais. A advocacia, sem dúvida, lhe deve muito. Você nos deu grandes momentos e ainda nos dá, porque até hoje, segunda a quarta, você está Vossa Senhoria está no CNJ, representando a advocacia, representando os interesses da advocacia. E a resposta dessa dedicação está aqui no que já foi anunciado, né? Dentre tantos conselheiros federais, mais uma vez, o nosso cearense, o nosso representante, é alçado à condição, né, de estar na comissão coordenadora do maior evento da advocacia brasileira. Então, presidente, encerrando, quero aqui registrar a honra que tenho de ser seu amigo e a honra que tenho de ter participado com Vossa Senhoria dessas lutas e a honra que tenho de hoje estar aqui participando dessa singela homenagem. Vai encerrar o crescêncio aí. Senhor presidente, demais membros desse conselho, senhores e senhoras advogados, demais convidados. Eu gostaria não de me dirigir ao ex-presidente Valdetário, porque os nossos agradecimentos já foram dados. Mas eu gostaria, em nome do conselho, me dirigir ao conselheiro federal Valdetário e ao membro do CNJ aqui presente. Pedir encarecidamente, já que diz o adágio que soldado dentro do quartel quer trabalho, nós brasileiros, necessitando, acima de tudo, do trabalho de Vossa Excelência nesses 2 órgãos, com referência à reforma da Previdência que está sendo posta aí pelo governo federal. Então, nós já estivemos com Vossa Excelência sabe muito bem os nossos posicionamentos e nós pedimos que continue nessa luta contra a reforma da Previdência Social, porque os aqui presentes que não estão mais acompanhando mais de perto, é um verdadeiro retrocesso, é uma reforma exclusivamente arrecadatória, é arrecadatória, o intuito dela é esse, e nós precisamos do trabalho de Vossa Excelência no Conselho e no CNJ em defesa da Previdência Social e em prol do povo brasileiro. Então, nosso eterno presidente recebe todo o carinho desse Conselho Seccional da Advocacia do Estado do Ceará, a quem somos nós admiradores, e a advocacia, sim, sem sombra de dúvidas, é devedora por toda a sua dedicação e amor à nossa classe. Muito obrigado e parabéns. Presidente, eu quero só agradecer, fazer o registro aqui formal de agradecimento ao querido diretor da casa, Fábio Timbó, Gleidson Mota, meu presidente, João de Lemos, está aqui, o Instituto dos Advogados do Ceará. O Instituto dos Advogados do Ceará, para os jovens que estão aqui, é a mãe e o pai da OAB. O Instituto é anterior à ordem. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto dos Advogados do Ceará e ter aqui nesse momento tão importante na minha vida a presença desse também meu presidente e professor.
e agradecer a cada um dos conselheiros pela gentileza, pela fidalguia, e tenha certeza, Crescêncio, que essa é uma bandeira de luta. Nós, o presidente Marcelo já fez uma convocação geral aos conselheiros federais nesse sentido. Nossa questão está fechada, tanto a minha pessoal, de conhecimento de todos, tem um irmão que é deputado federal, também está fechado com a questão. A reforma da Previdência é algo danoso à nossa sociedade. A advocacia nem se fala, quer dizer, é um prejuízo enorme, e nós nos mantemos firmes nessa luta. Além disso, será um prazer enorme recebê-los na Conferência Nacional dos Advogados, e tenho certeza que procurarei também lá dar o melhor de mim. Muito obrigado.